Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão aí pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Eu quero mandar um abraço lá a toda a equipe ou a toda a família Feal que está nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando, oi, pessoal. Como sempre, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, desfrutando desse tempinho aqui para a gente conversar mais uma vez sobre o Evangelho de nosso querido Mestre Jesus, à luz dessa doutrina maravilhosa que é a luz, que é a doutrina espírita, sempre usando aqui as sábias palavras desse Espírito, né, que é tão caro a nós espíritas, que é o Emmanuel, né? Que foi o espírito protetor, o orientador do nosso querido Chico, né? Francisco Cândido Xavier. Então vamos lá. Caminho, verdade e vida, né, Nando? Exato, Caminho, Verdade e Vida, pelo espírito lá, né, autor espiritual que você já disse, nosso querido Emmanuel, na psicografia maravilhosa do nosso Chico Xavier, o livro Caminho, Verdade e Vida, como o nosso Edson falou, e o capítulo é o 25, Tende calma. E disse Jesus: Mandai assentar os homens. Está em João, capítulo 6, versículo 10, né, Edson? Isso aí, essa é uma passagem, é aquela passagem que Jesus vai fazer, né? Conversa com 5.000 pessoas no monte, né? É a primeira grande pregação que ele faz para um número grande. E este capítulo tem de calma é interessante, que ao contrário da grande maioria, em que Emmanuel coloca lá uma passagem e depois fala sobre, aqui não, aqui ele explica. Aqui ele conta do que se trata essa passagem. Então vamos para o texto direto, Nando? Vamos lá, Nando, não então. precisa nem ficar falando muito. Essa passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quanto a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevadas e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. Então, e aqui é interessante porque, olha, gente, é a primeira vez a gente já vem trabalhando com Pão Nosso, com Caminho, Verdade e Vida há bastante tempo. E esse é o primeiro, é a primeira vez que a gente tem um item, um capítulo em que Emmanuel, ele pega uma passagem do Evangelho, ele conta a respeito da passagem, explica a passagem, é a primeira vez que eu vejo ele fazer isso. E aí ele extrai da passagem um ensinamento que ele traz, que não está claro, né? Na prática, o que que ele está contando aqui? Porque lembra, gente, e aí se não lembra, isso é uma coisa que está me ocorrendo cada vez mais. A gente tem a série The Chosen, por exemplo, que traz isso aqui. Isso aqui foi retratado, né, ao longo da série. Já são 4 temporadas, com 8 capítulos cada um, se não me engano.
Ou seja, 32 capítulos em que a vida de Jesus até o momento, é, veja, a crucificação ainda não aconteceu, né? Ela está em vias, a quarta temporada termina e muito provavelmente todo o martírio, etc., né? A crucificação, ela deve vir na próxima temporada agora. Mas desde o momento do nascimento, de antes do nascimento, né, de que Gabriel vem e avisa José e avisa Maria que eles serão os pais do Messias, etc, etc. Desde aquele momento a série vai contando. Então fica muito fácil para a gente de visualizar. Eu acho que o grande barato daquela série é a gente conseguir visualizar, é a gente conseguir dar rostos para cada um dos discípulos, sabe? Eram eles? Claro que não, são atores, mas não interessa. Fica muito mais fácil para a gente quando a gente pensa em Maria e lembra lá de determinada pessoa. Quando a gente pensa em Maria Madalena e pensa em determinada pessoa. É, e aí, essa semana eu assisti um outro que é de Paulo, né? Contando um pouco, um pedacinho da história de Paulo, de Tarso, né? Que nasce Saulo, fariseu, perseguidor dos cristãos. Aí o que acontece às portas de Damasco, quando ele está indo em direção, e como muda a postura dele, né? Até o momento em que ele é decapitado. É, entender essas coisas, porque assim tem coisas com as quais a gente vai lidando e o entendimento de verdade, ele não é tão simples. Então, sei lá, por exemplo, para mim, pessoalmente, uma coisa que nunca tinha me ocorrido direito, né? Mas vocês vejam, e é a série que faz com que isso fique claro. Então, por exemplo, a gente sabe que são quatro os evangelistas, né? São quatro aqueles que escreveram a respeito, que é o que a gente chama de Novo Testamento, que escreveram o que Jesus deixou como ensinamento no período em que ele esteve conosco, né? E aí o que que a gente sabe? João, por exemplo, que é de onde o Emmanuel tirou essa passagem. João era um dos discípulos, era um daqueles que estavam com Jesus desde o começo, né? Mateus é um daqueles que estavam com Jesus desde o começo. Agora, tanto Marcos quanto Lucas, esses não, né? Esses não conviveram com Jesus. Eles escrevem a partir do que eles ouviram. E aí, quando, por exemplo, né, nessa série a respeito de Paulo de Tarso, é, é que aparece Lucas e a gente entende quem era Lucas, porque na verdade Lucas era discípulo do Paulo. Lucas era grego, Lucas era um médico, né, que não conviveu com Jesus, conviveu com Paulo. Então, gente, vamos combinar que é diferente, né? Nós aqui, a gente se coloca nessa posição de servidor, na medida, né? A todos aqueles que, de alguma maneira, se envolvem, no nosso caso, espíritas, com o trabalho na casa espírita, durante esse trabalho, a gente se coloca nessa condição de servidor, né? Seja dando passe, seja fazendo atendimento fraterno, seja trabalhando na assistência social, seja trabalhando nas reuniões mediúnicas, sei lá, fazendo palestra, né? Sempre que a gente está em qualquer uma dessas tarefas, é natural que antes de começar a gente faça uma oração agradecendo pela oportunidade de poder estar naquele momento se colocando como um servidor de Jesus. Não é em nosso nome que a gente faz nada, né? É em nome de Jesus. É, E aí, entender isso, entender isso, conforme a gente vai conhecendo essas histórias, que, gente, o que esse povo passou não é brincadeira, não. O que Paulo sofreu, sabe? Foi martirizado, apanhou,
o que todos os outros, né, discípulos, eles já tinham sido avisados. Mas se a gente se colocar ali no lugar deles, essa coisa é muito fantasioso, sabe? É muito romântico, essa coisa de não, porque era Jesus. Então, conforme ele falava, né, não tinha como agir de outro. Vou falar para vocês, gente, pescador, né? Ignorante, tá certo? Duvido que no período, aqueles 3, né, primeiros anos, do batizado dele por João, né? João o Batista, até o momento da crucificação, muito difícil que eles realmente tenham entendido as mensagens. Eu diria que a quantidade de vezes que Jesus deve ter ficado muito bravo, muito decepcionado, muito chateado, porque falava determinadas coisas e eles não entendiam de jeito nenhum, entendiam errado, né? Deve ter sido enorme. Esse entendimento mesmo, ele vem depois, né? Que é quando você realmente passa a sofrer, passa a viver, não por causa do sofrimento, mas por causa de viver na pele os ensinamentos de Jesus, né? Você veja que ser cristão ainda hoje, né? Não é fácil, porque o mundo ele valoriza outras coisas. Hoje, felizmente, vocês vejam, a gente acabou de perder, não, né? Mas eu vou falar para vocês que vai fazer muita falta desse lado aqui, tá certo? O Papa Francisco é uma pessoa maravilhosa, assim, né? Ele estava fazendo muita diferença na Igreja Católica, né? Lidando com determinados preconceitos, sabe? Quebrando determinados tabus, né? Tanto que, sei lá, dá muito medo que venha alguém muito conservador, justamente por causa dessa liberalidade toda, dessa liberalidade entre aspas, tá? Que ele tinha, né? Esse jeito de colocar o fora da caridade não há salvação. Não, fora da igreja não há salvação. Né? Francisco colocou isso em vários momentos. Então, é alguém que vai fazer muita falta desse lado aqui, né? Que bom, a gente não tem dúvida que ele está sendo muito bem recebido, muito bem acolhido, muito bem cuidado. Mas não custa nada a gente também, né, pedir a Deus para que ele seja mesmo muito bem recebido, muito bem cuidado, muito bem acolhido, porque é alguém que merece demais. É alguém que falou sempre, né, essa coisa do estamos aqui para sermos melhores sem preconceitos, independente de gênero, independente de posicionamento, independente de sexualidade, independente de cor, né? De ir contra o que é errado, independente de quem que está fazendo o errado, né? Tudo isso é muito legal, mas beleza, vamos voltar, senão a gente vai viajando. Vamos voltar para a passagem. Ô Edson, Então, só oi. para colocar que, por exemplo, a gente lembra que o Papa falava para multidões, né? E uma coisa que eu queria que você comentasse aí era a questão de Jesus falar para 5.000 pessoas. Ele não tinha microfone naquela época, né? E aí vem a questão que aquelas pessoas que estavam ali eram muitas pessoas e elas se reuniram para ouvir Jesus e chegou um momento que elas estavam com fome, né? Então, como é que Jesus conseguia atingir aquela pessoa que estava lá atrás da multidão? Então, e aí é muito interessante isso, né? Porque veja, Emmanuel, por exemplo, porque vê, nesse momento aqui, a gente costuma falar que não houveram milagres, porque milagre é derrogação das leis naturais. Beleza, tudo bem, né? Agora, isso que o Nando está falando.
como é que Jesus fazia, porque não tinha microfone, não tinha alto-falante, não tinha coisa nenhuma, não tinha telão, né? Não tinha nada disso. Como é que pode um cara ao ar livre falar para 5.000 pessoas e o povo estava no morro sentado, ele estava aqui embaixo, tá certo? Não é que ele estava lá em cima falando para quem está embaixo, ele estava aqui embaixo falando para quem estava sentado no morro. E pior do que isso, porque quem estava sentado no morro, essas 5.000 pessoas, não falavam a mesma língua. Eles eram de grupos étnicos diferentes, tá certo? Então, tá todo mundo de uma mesma região? Todo mundo de uma mesma região, mas não necessariamente falando a mesma língua, né? Vocês vejam que a gente tem Paulo, por exemplo, né? Cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos não sei o quê, blá, blá, blá. Ou seja, é uma grande região que abrigava muitos grupos étnicos diferentes, tá certo? E todo mundo que estava sentado ali estava entendendo perfeitamente o que ele estava dizendo. Tudo bem que pode ser que isso tenha acontecido, né? Pessoas colocadas estrategicamente que iam repassando o que iam ouvindo, tá certo? Pode ser, pode ser. Agora, considerando que, por exemplo, a gente sabe que Chico Xavier, né, ele tinha essa capacidade de captar o pensamento de pessoas que estavam dentro do campo de energia dele, né? Vamos chamar de aura, tá certo? Que é o termo que normalmente é usado, ou vamos usar perispírito, né? A capacidade de expandir o corpo espiritual e o alcance energético, ou seja, todo mundo que estava, Chico, por exemplo, o nosso costuma ser de 5 centímetros para além do nosso corpo físico, né? O do Chico dizem que era de 10 metros. Todo mundo num raio de 10 metros dele, ele conseguia captar os sentimentos, os pensamentos, etc. E é o que explica muita coisa que foi acontecendo, né, das histórias que contam a respeito do Chico. Jesus, se o Chico era 10 metros, é muito difícil de a gente imaginar que de Jesus tinha que ser muito mais do que isso. E talvez o que explica, né, as 5.000 pessoas terem entendido o que ele estava dizendo é porque ele estava transmitindo o pensamento, telepatia. Ele estava transmitindo através do pensamento dele, porque veja, gente, a comunicação com os espíritos é assim. Não tem essa coisa de ghost, de neguinho pular para dentro e tomar conta do corpo. Entendeu? Na prática, é perispírito de médium com perispírito do espírito que se comunica, que quando um fica, né, quando eles se ligam, tá certo? Porque o médium expande o dele, então quando coloca dentro, né? Não sei se vocês conseguem entender isso com muita facilidade, mas é como. Ah, lembra daquele filme lá, Crepúsculo? A menina que virou vampira, a Bella, ela não expandia a energia dela e todo mundo que ficava dentro ela conseguia proteger? Mais ou menos aquilo, tá certo? Então, Jesus expande a energia dele e coloca esse povo todo dentro. A partir do momento que estão dentro, ele consegue transmitir pelo pensamento, telepaticamente mesmo. As pessoas acham que estão ouvindo, mas na prática não é isso que acontece. É o que acontece com o médium. O médium acha que está ouvindo, mas não é isso que está acontecendo ali, né? Na comunicação mediúnica. Então, isso explicaria, e isso é natural. Tem nada de milagroso, de fora do comum, né? Nada disso. Tá tudo certo. É bem natural. Agora, pegar 5 pães e multiplicar isso para alimentar 5.000 pessoas, aí já complica um pouco. Pode ser que daqui a pouco a gente descubra que fisicamente isso é possível. Transformar água em vinho, né? Multiplicar os peixes também, sei lá.
Pode ser que daqui a pouco, hoje, fica difícil de falar que isso não derroga as leis naturais, tá certo? Que não é um milagre, né? Pode ser que daqui a pouco a gente descubra, assim como descobrimos essa história da telepatia, de que isso é possível, né? Para seres como Jesus, sei lá, tá certo? Porque vamos combinar que foi o que ele fez. Eu não, é, não, não teria cabimento inventarem uma história como essa, né? Porque na prática o que que aconteceu ali? Esse discurso de Jesus foi combinado. Aquelas pessoas foram convidadas a estarem naquele lugar, tá certo? Para ouvirem, porque todo mundo queria ouvir, né? Por causa dos milagres que ele vinha fazendo, das curas principalmente, é, todos estavam ali querendo ouvir mesmo a mensagem dele. Gente, não seria antes de Cristo e depois de Cristo se ele não tivesse feito uma diferença enorme, né? E não é porque ele era só um bom orador, né? Vamos combinar que é muito mais do que isso. Então, aquelas pessoas foram convidadas para estarem naquele lugar, naquele momento. E começou cedo, né? Tudo começava muito cedo, tudo começava com o raiar do dia. Então, as pessoas estavam ali e aí ele foi falando, né? Sabe, seminário? E vai falando. E aí deu a hora do almoço, o povo não tinha comido nada, né? O povo tinha chegado lá sem ter. Aquele momento era completamente diferente de hoje, né? Tudo era muito mais complicado, tudo não tinha, ó, vamos dar um intervalo de 30 minutos, a cantina fica aqui, o restaurante fica ali, sei lá o que fica lá. Não, gente, não tinha, né? Eles estavam no lugar, por isso que ele fala aqui, no isolamento da natureza. Eles estavam no lugar distante da cidade, né? Não estava fácil. Então, ele realmente fez a multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes e alimentou todo mundo ali. Então é alguma coisa que pode ser equiparada às curas que ele realizou. Hoje, a gente ainda não tem uma explicação científica para isso. Eu diria que pode ser que daqui a pouco a gente tenha, tá certo? Daqui a pouco a gente descubra que sim, é possível realizar para determinadas pessoas que têm determinadas características, etc, etc. De novo, assim como essa coisa da telepatia, tá certo? Todo Ô, mundo? Edson, e Não. Francisco, mais próximo já de nós aqui, né? Também tinha essas questões de falar com a natureza, com os pássaros, com os outros animais, e que entendiam e que ele pedia para que até teve uma ocasião que eles estavam reunidos e os pássaros, né, eram atraídos, eles queriam estar perto dele, né? Sentiam a energia dele. E aí ele pediu para os pássaros se afastarem, que ele precisava conversar com aquelas pessoas que ali estavam. Assim eles fizeram. Então, Né? Ou seja, isso realmente acontece. É milagre? Não, muito provavelmente é possível explicar esse tipo de coisa, né? Agora, de novo, dá para explicar, até dá. Agora, a multiplicação dos pães e dos peixes, gente, por enquanto não dá, não. Eu até acho que sim, haverá um momento em que a gente vai deixar de chamar isso de milagre e vai entender como é possível ser realizado. Eu diria que por enquanto ainda não está rolando, não. Mas foi o que ele fez, em pequena né? escala, né, Edson, em pequena escala a gente vê isso acontecer com vários médiums, né, que conseguem, em pequena escala, materializar alguma coisa assim, né? Mas você Mas, veja que isso é tão difícil, porque veja, gente, a materialização existe, Peixotinho, né? A gente teve um monte de pesquisas sérias, inclusive, até hoje está se tentando reproduzir algumas dessas coisas que foram feitas lá atrás. Mas o que que já se sabe? Esse processo de materialização, ele é muito difícil, porque exige muita energia. Tudo bem que, de novo,
Jesus é Jesus, tá certo, né? Então, e você tinha ali 5.000 pessoas. Dentre essas 5.000 pessoas, quantas poderiam ser grandes fornecedoras de energia? Tá aí, ó, tá vendo? É uma possibilidade, né, de se explicar o fenômeno. Porque, de novo, tá? A gente parte do princípio em doutrina espírita que entender milagre como uma derrogação das leis naturais, alguma coisa impossível de ser realizada, não, né? Tudo que Jesus fez, fez porque é possível. Possível para o espírito da envergadura dele? Possível para o espírito da envergadura dele. A gente ainda não tem exatamente todas as explicações para tudo o que aconteceu. Para algumas, né? Tá aí, né? Essa coisa da materialização pode ser, sim, uma explicação. É, mas pode ser, né? Por enquanto a gente não tem, tá certo? E aí, vamos, vamos continuar aqui a leitura para entender o que que Emmanuel extraiu dessa passagem. Porque, como eu comecei dizendo aqui, essa é a primeira vez que ele faz o inverso. Entendeu? Ele explica, ele conta da passagem o que, que aconteceu, e aí ele extrai um ensinamento, ele, Emmanuel, tá certo? Que é diferente. A gente tem só uns minutinhos até a gente parar para fazer as nossas vibrações, mas eu acho que dá para fazer a leitura, até porque depois a gente tem menos tempo, né, Nando, depois Isso. das nossas vibrações. Então ele fala aqui, olha, a grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamavam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam cada vez mais desorientados porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Ou seja, essa fome que foi saciada, né, através da multiplicação dos pães e dos peixes, o Emmanuel chama de paz. Eles estavam esfomeados não de alimento para o corpo, não, ou não só de alimento para o corpo, mas eles estavam esfomeados, todos que ali estavam para ouvir Jesus, de paz, né? Pedindo que Jesus lhes matasse a fome de paz. É, e aí eles suplicam socorro, né? Eles aguardam que Jesus faça isso por eles. Só que eles não conseguem se manter em ordem. Então, né, a passagem lá do comecinho é: "E disse Jesus, mandai assentar os homens", ou seja, aquietem-se, né? Vocês que estão aí falando, todos de pé, etc., sentem-se, aquietem-se, prestem atenção, coloquem ordem em si mesmos, para que aí sim vocês se coloquem na condição de receber isso que eu tenho para dar para vocês. É muito legal isso aqui, gente, porque Emmanuel está invertendo. Ele usa a passagem que fala de Jesus matando a fome das pessoas, mas Emmanuel traz essa fome não de alimento para o corpo, mas da fome mais importante, né? Que é de paz, paz para os espíritos, tranquilidade, né? Menos ansiedade, né? E ele coloca a importância de, para conseguir isso, você se aquietar primeiro, você se sentar, você olhar para você mesmo, né? Você se colocar num mínimo de ordem, para aí sim você se colocar em condição
de poder receber, de poder observar, né? De poder perceber. Porque quantas vezes as coisas que a gente quer estão à nossa volta, só que a gente está tão perdido que não percebe. Vamos parar então um pouquinho aqui, depois a gente volta. Vamos fazer as nossas vibrações, então, Nando? Vamos lá então para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Vamos nos orientar com as palavras do nosso Mestre Jesus, quando, em meio àquela multidão que ali estava afoita, muitas vezes muito ansiosa em ouvir, em ser consolados, orientados, que nós possamos também nos colocar no meio daquela multidão e entender o que o Mestre vem dizendo para nós desde aquele tempo, que as suas palavras, os seus ensinamentos possam tocar os nossos corações, as nossas vidas, e que possamos estabelecer, mesmo diante das dificuldades, dos desafios, aquele momento de calma para que a gente possa orar, como estamos fazendo agora. Que a oração possa ser este pão que há de alimentar nossos espíritos, nós espíritos, para a jornada que temos nesta vida e na continuidade dela. Que a tua luz, Senhor Jesus, emoldure as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nosso campo mental, emocional, espiritual, perispiritual, físico. Que a tua luz possa emoldurar e abençoar cada ser, cada espírito, cada vida que pulsa aqui na terra. Que a tua luz, então, Senhor, venha estar conosco e que possas, Jesus, nos alimentar diante da calma que vamos estabelecer para poder sorver este alimento que vem do teu amor. Sê conosco, Jesus, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, uma maneira de você ajudar outras pessoas que estão distantes, que estão em meio a essa multidão e que muitas vezes não recebem o sinal da rádio nem da televisão, né? Então, ajude aí que vai chegar esse sinal para essas pessoas. Entre no site amigosdaboanova.com.br ou se quiser falar com as nossas colaboradoras lá do clube, 0800 12 018 38 ou através do telefone fixo, o 11 2458 3214. E anote aí o WhatsApp, esse meio de comunicação fácil, rápido, é o 11 97 834 2246. E se puder fazer uma doação aí instantânea, espontânea, nós temos a chave do Pix da FEAL, que é um número de celular, ó, 11 97 261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, querido Edson, e temos aí mais uns minutos aí, uns 10 minutos aí para você discorrer sobre essa passagem bem importante aí para nós, né? Eu chamo a atenção que normalmente a mensagem, né, de Jesus, ela está muito clara na passagem do Evangelho. Nesse caso, não. Nesse caso, eles estão contando o que aconteceu ali e que você tinha quase 5.000 pessoas ouvindo o que Jesus estava dizendo, que tudo começou muito cedo, que as pessoas já estavam muito famintas, que era natural, né, que era esperado. Ninguém não eram pessoas que levavam um lanchinho de casa, na grande maioria, né? E pelo contrário, conforme os discípulos saíram perguntando se as pessoas tinham alimento, etc., o que apareceu foi lá o rapazinho com alguns pães, algumas bisnaguinhas e alguns peixes, né? E outro, inclusive,
né? Outras pessoas com alguns peixes, etc. E aí, quando Jesus fala, né, olha, é preciso alimentar a multidão, etc. Inclusive, para variar, o discípulo dele vai ser tá louco, né, meu? A gente não tem nem o dinheiro suficiente. Ainda que fosse possível comprar, né? Ainda que a gente estivesse perto de algum lugar que vendesse pão suficiente para alimentar 5.000 pessoas, tá certo? A gente não tem com certeza o dinheiro necessário para poder pagar por isso. Tá certo? Aí, de novo, né? Jesus olha para ele com aquela cara, "Ah, tá bom. O que que vocês têm?" E aí aparecem lá os pãezinhos e os peixinhos, né? E aí Jesus fala, bom, beleza, então peguem aí alguns cestos, etc. E, e aí o povo de novo, né? Para variar, endoideceu, igual daquela vez que ele mandou botar água dentro de barril no casamento, né? Mas tudo bem, né? Endoideceu, mas é o mestre, ele manda, a gente faz, tá certo? Aí daqui a pouco eles com os cestos, e os cestos começam a ficar pesados, né? E aí, quanto mais tira pão e peixe de dentro de cada um daqueles cestos, mais aparecem, né? Tanto que foi possível alimentar os 5.000 e ainda sobrou, tá certo? Só que aí, né, como a gente estava falando, é muito legal, porque o que que Emmanuel faz? Ele extrai dessa história outro ensinamento, que não é um ensinamento que está claro ali no Evangelho. Vão lá em João capítulo 6 que vocês vão perceber o que eu estou falando. Essa mensagem não está ali, que na verdade aquelas pessoas, elas não estavam esfomeadas de comida, de alimento para o corpo. Na verdade, eles, como nós, né, a nossa fome de verdade, e por isso que o evangelho e a mensagem de Jesus é tão importante, né? A nossa fome é de paz, a nossa fome é de felicidade, a nossa fome é de alegria, a nossa fome é de sentido para a vida, né? Não é necessariamente ou tão somente fome de alimento para o corpo, né? O que mais mexe com a gente e é o princípio da espiritualidade, é o princípio da religiosidade, o que mais realmente mexe com a gente, o que gera em todos nós humanos, né, esse desconforto, tá certo? É a busca por alguma coisa que a gente nem sabe direito o que é, né? E é por isso que quando Kardec pergunta para os espíritos, eles respondem, né? Essa felicidade que vocês buscam é uma felicidade relativa. Vocês ainda não têm noção do que realmente seja a felicidade que um espírito como Jesus, por exemplo, já goza, né? E tá tudo certo. E isso não é difícil de entender, né? A gente ainda não tem mesmo, mas todos nós estamos buscando por essa felicidade, ainda que seja relativa. E é uma felicidade que, ao contrário do que prega a sociedade materialista, ela não se baseia em conforto, porque você tem uma quantidade enorme, isso não é difícil de perceber, de pessoas que não têm dificuldade nenhuma em termos materiais, moram em mansões, só que são extremamente infelizes, solitárias, né? Desprovidas de carinho, de acolhimento, de afeto, né? Enquanto que você tem uma quantidade muito grande de pessoas que estão aí pelas comunidades, pelas favelas, pelos barracos, e são, apesar de todas as dificuldades materiais com as quais são obrigados a conviver todos os dias, são extremamente felizes. Tem famílias, tem pessoas que as querem bem, estão lutando juntas, sabe? Quando poder, sei lá,
ir no McDonald's uma vez por mês é uma alegria muito grande para todos os integrantes daquela família, para as crianças, sabe? Poder comer uma batatinha, chupar uma casquinha lá, né? Ou seja, e se a gente parar para pensar, apesar dessa loucura, né, da vida, do dia a dia, atrás de grana para poder pagar os boletos, se a gente realmente parar para pensar, não é o mais importante, com certeza. E aí, Emmanuel continua, né? Porque vocês vejam, Jesus pede para eles se sentarem. Para quê? Para estabelecer ordem, para que eles possam prestar atenção. Para aí sim perceber o que ele tem para dar. Só que eles fazem o quê? O que que nós fazemos? Misturam Jesus com as suas imprecações. Imprecação é ficar rogando praga, tá? É falando, né? É amaldiçoar, né? É reclamar, né? Então misturam Jesus com as suas reclamações, com as suas ansiedades loucas e com os seus desejos criminosos, né? E aí basta cada um olhar, né, para os próprios pensamentos, para os próprios desejos de verdade, né? Sem isso não é crítica, inclusive, mas é a gente realmente é aquela ideia do autoconhecimento, olhar para si com um pouco mais de tranquilidade. E aí, naturalmente, ele diz, Emmanuel, se desesperam, ficam cada vez mais desorientados. Por quê? Porque não ouvem o convite à calma, né? Porque não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Lembrem-se, eu não falei no comecinho, mas esse é um bom momento, esse nosso quadro aqui fala de psicologia e de espiritualidade, né? E o que que ele está dizendo, Emmanuel? Para de se perceber de se perder nesses pensamentos malucos que geram muita ansiedade e provocam o desequilíbrio. As doenças mentais, os transtornos mentais, todos são frutos desse desequilíbrio, especialmente os transtornos vinculados à ansiedade. E aí, perceber, Emmanuel, extrair dos ensinamentos de Jesus. Isso que é o ponto principal de qualquer processo psicoterapêutico, gente, é bárbaro, é maravilhoso, né? Então, de novo, o Evangelho de Jesus, ele seria suficiente para que a gente realmente conseguisse orientar a nossa vida sem cair em doença, sem cair em transtorno, sem cair em grandes dificuldades. Basta que, como pediu Jesus, a gente realmente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Infelizmente, para variar, o tempo acabou. Então, beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muita paz aí, muita luz para você, para o Edson, para todo mundo. E a gente se encontra no próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Edson. Tchau, 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 Nando. Tchau, Edson. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.